Muito bom dia, amigos do semeador, frequentadores. Temos mais uma manhã de domingo, não é? Em que vocês podem nos ver e ouvir através dos nossos parceiros, Facebook e Instagram. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra. Palestrante de hoje é a Ana Maria Raci, trabalhadora da casa de longa data, assumiu vários trabalhos na nossa casa, bastante atuante, não é? E ela não poderia deixar de nos trazer nessa manhã um tema relacionado às mães. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, não é? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 5, não é? Então vamos ver as mensagens que ela preparou para nos trazer, ok? Bom, pediram para lembrá-los, não é, que as doações continuam. Nessa época de pandemia em que as pessoas não vêm a casa, né, muitos esquecem às vezes das doações, mas elas continuam sendo necessárias, não é? Os materiais de limpeza, os materiais de higiene pessoal e alimentos, né? O item que você tiver facilidade de colaborar, pode trazer aqui na casa, tem um lugarzinho ali para deixar, não é? Porque os nossos assistidos continuam precisando dessas doações, não é? E não esqueçam das palestras de domingo, né? Elas continuam também às 10 horas, não é? Então, você consegue continuar a receber o alimento espiritual através, como já disse, dos parceiros Facebook, Instagram. É só colocar lá o Semeador Alphaville. Aí entra dentro do site, aí tem lá vídeos, aí tem os vídeos todos, né? E até se não conseguir ver ao vivo, fica guardado lá, pode rever mais tarde, tá bom? Muito bem, então vamos nos preparar para a palestra desta manhã, respirando profundamente, procurando inicialmente um relaxamento do nosso corpo físico, 2 ou 3 respirações profundas nos ajudam a relaxar nosso corpo físico, não é? E se você identificar um ponto de tensão, dê um comando ali para você relaxar, para você estar tranquilo, não é? E vamos relaxar também a nossa mente, muito importante. Vamos deixar de lado aquelas preocupações que nos acompanham sempre, não é? E nos absorvem, não é? Porque agora nós temos que estar tranquilos, temos que estar focados no plano espiritual, onde serão geradas todas as informações que necessitamos, que cada um de nós necessita e serão transmitidas através da palestrante desta manhã, não é? Então vamos imaginar aquela doce figura do nosso querido Mestre Jesus, né? Todas as representações de Jesus, ele tem uma tez serena, né? Então aquela serenidade, aquela calma, aquela tranquilidade. Vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, vamos pensar em Jesus, que assim ele estará entre nós, como ele disse que estaria. Ele disse que estaria entre nós quando um ou mais se reunissem em seu nome, que é o que estamos fazendo agora, né? Assim, mais preparados, mais tranquilos, vamos dar início à palestra dessa manhã, né? Que a nossa companheira Ana Maria preparou com muito cuidado e irá transmitir a partir de agora. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, e eu não posso deixar de começar falando que alegria que é poder estar aqui e vendo vocês aqui, né, alguns trabalhadores junto comigo aqui para poder começar esse trabalho dessa manhã de domingo. E todos os dias são dias especiais, e alguns parece que são um pouquinho mais especiais, porque aqui na Terra hoje é um dia importante de comemoração, né, de uma data importante, que é o Dia das Mães. E eu sempre digo assim, é claro que é importante a gente lembrar dessa data,
comemorar como pode, mas que a gente não seja apegado a ela, e porque o apego vai acabar em algum momento trazendo para a gente um sofrimento. Então é importante a comemoração, a lembrança. Nós sabemos que está todo mundo passando por um momento de bastante delicadeza, né? O mundo está passando por um momento de delicadeza, e a comemoração de uns não significa o desrespeito à dor do outro. Então nós precisamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui para fazer, para falar, para sentir e para viver o melhor que nós pudermos. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Um tema interessante para ser falado no dia de hoje. Como assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando é que essa frase foi falada por Jesus? Foi num momento em que ele estava ali conversando com muitas pessoas, falando com muitas pessoas, e ele não tinha nem acesso ali ao portão, vamos dizer assim, a entrada do local, e vieram dizer a ele justamente essa frase, que a mãe e que os irmãos queriam falar com ele, que estavam esperando. E foi quando ele deu essa resposta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí a gente fica assim, o que é isso, né? E ele disse assim em seguida: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aí veio essa resposta explicando um pouco mais da pergunta, né, que foi feita e da resposta que ele deu. Porque quando a gente ouve simplesmente isso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a gente fica bem com essa carinha aqui, não é não? Como assim? Né? Jesus falando desse jeito, o que isso significa? É uma coisa que para nós soa de alguma maneira estranho, né? Por quê? Porque existe uma incoerência entre a fala e a ação. É como se Jesus falasse sempre coisas bacanas e de repente ele está falando uma coisa diferente do que aquilo que ele agiu de uma maneira diferente da forma que ele fala. Então é uma coisa para a gente parar e prestar atenção. Sempre que houver uma incoerência, não só naquilo que nós chamamos aqui nesse momento dessa fala de Jesus, mas em tudo na nossa vida, é muito importante que a gente tenha sempre esta linha aqui de coerência entre pensamento, a fala e a ação. E quando ele deu essa resposta, a gente sente o quê? Essa incoerência. Veio depois a outra, né, que ele disse, aquele que faz as coisas em nome de Deus, então este é meu irmão. Mas o Evangelho também nos traz uma explicação que diz assim: se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Isso está nesta mesma lição do Evangelho. Ou seja, eu acho interessante também fazer algumas ligações. A gente sempre diz que a doutrina espírita, ela tem uma fé raciocinada. Então, se alguma coisa não está batendo, é importante que a gente vá buscar a origem, que a gente pesquise, que busque a informação, que procure entender por que está ali daquela maneira, porque senão fica esquisito. E ter essa fé raciocinada é justamente isso: não engula aquilo que colocam, nem mesmo aquilo que eu estou colocando aqui, né? A doutrina nos dá liberdade para todos nós pensarmos. Então, aquilo que soar estranho é motivo de nos impulsionar, nos empurrar para que a gente busque a interpretação, o entendimento correto daquilo que está acontecendo. Então, quando nós pegamos o que você, então tá bom, aquela carinha lá que estava assim, isso aqui tá pegando mal, não tá direito, a gente já começa também agora a compreender um pouco melhor pela forma que a gente lê isso daqui no próprio Evangelho, tá? Então, uma coisa mal reproduzida, mal compreendida, ou tem alguma coisa ali que precisa ser buscada. Tem um fato curioso, né, nisso, e eu vejo esse gatinho bem curioso ali, querendo sempre descobrir alguma coisa, né? Um fato curioso nessa fala, que é justamente quando a pessoa vem dizer assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá. E aí a gente fala assim, irmãos? Jesus, mas irmãos tinham, né? Jesus tinha irmãos? Aí vem uma curiosidade, como é que é isso? Aonde eu encontro isso de que Jesus tinha irmãos? Tem uma fala que diz Jesus, o primogênito de José e Maria. Se eu falo primogênito, o que está implícito? De que tem mais alguém. E
E aqui a gente também começa a ver Maria de uma forma diferente. Nós sempre falamos nessa coisa da encarnação e de viver as coisas da terra sem derrogar leis. Então, todos aqui encarnados, né? Maria também encarnada, Jesus também encarnado, né? E ela teve uma vida com José. Então, o que a gente encontra, né? Em Mateus, por exemplo, ele diz o primogênito de José e Maria. E aí ele coloca, teve 6 irmãos. E deu os nomes, sendo eles Tiago, José, Judas, Simão e 2 irmãs. Aí ele não falou o nome, então eu também não sei quem são essas 2 irmãs, né? Discriminação, pois é, já começava lá naquela época. Que a importância lá naquela época da mulher realmente era bem diferente, né? Hoje a gente vê a mulher posicionada na sociedade, no mundo, né, assumindo papéis diversos aí, mas são as mudanças do tempo e mal sabemos nós quantas ainda virão, não é verdade? Então, muita coisa para acontecer. Mas ele tinha ali, então, 4 irmãos, 2 irmãs, e isso está em Mateus. E também a gente encontra isso em várias outras passagens do Evangelho. Então, é só a gente buscar em cada uma delas que a gente vai encontrar. Tem em João, né? Tem nos Atos, então a gente pode ir buscando essa informação. Mas é importante também a gente lembrar, puxa, então ele não era sozinho, existia mais alguém. Porém, um probleminha. Não sei se alguém aqui, né, alguém que está assistindo a gente, ouvindo isso, ou de vocês aqui, já viram em alguma família irmãos que às vezes não se dessem tão bem quanto a gente acha que deve ser uma família. Então o irmão se ama, o irmão se respeita, é tudo maravilhoso. Às vezes não é bem assim. E isso também aconteceu com Jesus. Os irmãos não tinham muita simpatia por Jesus, né? Não eram aqueles assim super ligados que achavam ele o máximo, né? Como a gente acha. Por quê? Porque eles não compreenderam a missão de Jesus. E muitas vezes eu me pergunto assim, se eu hoje, nos dias de hoje, tivesse um irmão, Jesus, se Jesus fosse meu irmão, será que eu o compreenderia? Porque é muito fácil, depois de tanto tempo, a gente olhar a história, né, já ter essa capacidade de análise e de saber tudo o que aconteceu e falar assim, poxa vida, que bacana. Mas e na época, gente? Na época não deve ter sido fácil. Então, tanto o conhecimento intelectual, até ser alfabetizado, não era assim tão simples naquela época. Imagina entender aquilo que Jesus trazia. É uma coisa bastante grande. Eu consigo entender hoje, pensando, que esses irmãos não compreendiam a missão de Jesus. Assim como tantos outros não compreenderam e acabou como acabou, né? Da forma como a gente sabe. Porque o que esses irmãos achavam? Que a conduta de Jesus era uma conduta bizarra, né? E eu acho que é importante a gente trazer isso para os dias atuais e falar assim, hoje eu compreendo. Mas e compreender isso à época? Muitas vezes, aqui no Semeador mesmo, eu lembro que em aulas a gente conversou, falou assim, se Jesus entrasse por essa porta agora e falasse, gente, olha, eu sou Jesus, a gente provavelmente ia olhar e dizer assim, esse já está fora da realidade. Será que a gente ia mesmo acreditar? Muitas vezes eu penso que a gente poderia ter até a sensação, vamos dizer assim, que teve Públio Lentulus, né? Quando a gente lê há 2000 anos, a gente vê ali que ele teve um encontro com Jesus, ele sentiu aquela energia toda de Jesus, mas ele não conseguiu transformar. Ele ficou, mesmo depois do encontro que ele teve com Jesus, ele ainda foi mais forte, né? Em manter, pelo orgulho, em manter a posição e o respeito das pessoas que estavam lá, porque quem acreditava em Jesus e quem o seguia naquela época terminava comido pelos leões ali na arena. Então hoje, né, será que se ele chegasse eu poderia até sentir, nossa, que energia forte, que energia diferente, mas talvez eu pensasse assim, não, o que ele está falando não faz sentido, o que ele está fazendo, não, chegar aqui dizendo que ele é Jesus, isso é muito bizarro, e talvez eu mesmo não acreditasse.
Então não cabe a nenhum de nós julgar aquilo que aconteceu, mas que a gente traga para os dias de hoje e comece a pensar, como é que eu agiria nessa situação? O que eu faria se isso acontecesse comigo? Será que a minha fé é deste tamanho todo? Ou eu ia deixar ser mais forte aquilo que me rodeia no momento presente, né? Então são coisas para nós pensarmos. Quando a gente fala isso dos irmãos dele, é para a gente avaliar, analisar, mas não para julgar esses irmãos. Eles não foram tocados pelos ensinamentos de Jesus. E por todos esses motivos que eu já falei, eu acho que cabe a gente compreender que realmente não era assim tão simples mesmo, né? E olha, só para a gente também lembrar, eles eram irmãos de Jesus, mas nenhum deles foi seu discípulo. E Jesus foi amealhando, né? Pegou um aqui, pegou um ali, e todos eles representando cada uma das nossas mazelas. Nós precisamos lembrar disso também, para dizer assim, olha, você também pode despertar, olha, você também pode acordar. Vamos lá, esses discípulos, óbvio que tinham um preparo e tudo, mas ali, naquela época, eles tiveram que provar muitas coisas. E mostravam ali aquilo que nós temos também de defeito moral, para que a gente possa olhar e dizer assim, poxa, eu posso também ser um seguidor, né? Os irmãos de Jesus, embora irmãos, eles não conseguiram compreender isso tudo, e Jesus sabia disso e também não os escolheu para discípulos, porque ele sabia aqueles que conseguiriam deixar a mensagem necessária, né? E eles viam Jesus como uma pessoa estranha. E a pergunta que fica para cada um de nós aqui agora, será que se nós estivéssemos lá naquela época, provavelmente a gente estava pensando em reencarnação, em algum papel ali naquela época a gente pode ter tido também, né? Será que nós seríamos aqueles que seguem, que compreendem? Ou será que nós faríamos parte deste outro time que não compreende? Então nós precisamos pensar isso. Já são mais de 2000 anos da passagem de Jesus aqui. Como é que nós estamos hoje? Para nós é sempre uma reflexão, é importante pensar sobre isso e é também uma forma da gente começar a medir a nossa fé. Onde é que eu estou, né? Nesses 2000 anos que se passaram, onde é que eu estou hoje? Então é muito importante a gente não julgar essas coisas aqui, mas que a gente analise e traga como uma coisa importante para entender o nosso nível evolutivo, o nosso nível de consciência depois desses 2000 anos, tá? Jesus ainda é visto de formas diferentes depois de 2000 anos. Nem todas as pessoas enxergam Jesus da maneira que nós enxergamos, veem Jesus da maneira que nós vemos. E tudo bem, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua crença e cada um tem o seu tempo. Cabe a cada um de nós respeitar o tempo do outro, compreender o tempo do outro. Aí sim, né, a gente está fazendo o caminho evolutivo de uma forma bacana. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa pessoa, desse espírito maravilhoso. Os irmãos viam Jesus dessa maneira. E Maria, ela teve um papel maternal. Este papel maternal é aquele que era o sentimento dominante nela. Ela não saía defendendo bandeiras, pelo que a gente vê, né? Ela não saía defendendo a doutrina, os ensinamentos de Jesus loucamente. Ela foi mãe. Ela foi mãe. E esse amor maternal, este papel maternal, era o que era dominante nela, né? E aí eu também me pergunto isso, mas como será que é ser mãe de Jesus? Vamos pegar a gente num papel encarnado, óbvio que era um espírito preparado, mas ele era um filho, aqui estava encarnado. Imagina um filho que de repente some, você não acha o menino e vai ver, ele está pregando, mas você só descobriu isso depois de um tempo, né? Então, não deve ter sido fácil, era um espírito adiantado demais. Então, até para ela compreender aquilo, talvez o mais importante fosse realmente manter esse sentimento materno, né? Essa coisa do amor, do eu estou aqui, eu apoio, eu estou junto, mas eu não estou defendendo bandeira, eu estou sendo mãe, né? E esse retrato que tem aqui é
bacana falar dele também, porque é uma imagem que a gente tem de Maria. Eu sempre achei que fosse de pintura mediúnica. E daí eu fui buscar a origem dele e eu descobri que ele não é uma pintura mediúnica, eles não definem como uma pintura mediúnica. Ele foi feito com Emmanuel, usando Chico, né, como médium, falando, descrevendo Maria, e uma pessoa, acho que é Vicente o nome dele, ele foi desenhando, sabe quando fazia retrato falado? Então, conforme Emmanuel ia passando para Chico ia falando e ele ia fazendo esse retrato falado. Eles tiveram mais de uns 20 encontros para que esse desenho fosse feito. E sempre desta forma. Então ele ia colocando detalhe, apagava, corrigia, descrevia. E esse foi o mais próximo. Chico dizia que era assim que era visto, Maria era vista mesmo. E algumas coisas, por exemplo, quando ela se apresentava em colônias, né? Como é o nome dela? Ivone Pereira. Ela tem um livro, Nos Memórias de um Suicidas, e ela fala sobre uma colônia, né? Onde os suicidas ficavam, e quando Maria vinha, se aproximava mais dessas colônias mais próximas à crosta terrestre, ela se apresentava dessa maneira. Então Chico falou que era bem assim mesmo. Foram todos esses encontros, Emmanuel dizendo como era, dizendo onde que tinha que corrigir quando necessário, e foi um retrato pequenininho, né, em branco e preto. E quando aquilo ficou pronto, né, e foi dito isso, esta é a imagem dela, aí ele aumentou várias vezes e fez uma pintura a óleo deste desenho. Por isso ele diz que não é uma pintura mediúnica, ele diz que é um retrato que foi desenhado e que como se fosse uma fotografia mesmo, né? Que depois, com o tempo, ele é especialista em pintura a óleo, ele então ficou pronto, definiu, ele aumentou e começou a fazer a pintura a óleo. Então ele tem uma história bonita, né? Que eu acho que vale a gente conhecer aqui também, e também tem a informação, né? De que não é uma pintura mediúnica. É um trabalho que foi feito ali por um especialista da arte mesmo, que a pintura mediúnica, às vezes a pessoa não sabe nem desenhar nada. Grande parte deles não sabe desenhar, só faz, nem pintar, só faz isso mesmo na hora do trabalho mediúnico. Então, olha, essa é Maria desta forma, né, descrita desta forma, para a gente entender e para a gente lembrar que o que ela teve realmente foi este papel maternal, mais forte que tudo ali na vida de Jesus, deixou aqui para nós. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos assim, o que ele exemplificou? O que ele fez? Tá? Ele trouxe para a gente a lei do amor. Lei do amor, né? Ele trouxe para a gente a lei da caridade, que são duas leis de extrema importância no mundo de hoje. E a gente conhecer isso é demais importante. Amor é aquilo que nós sabemos que tudo soluciona. Mas o que acontece, né? Nós ainda não sabemos amar dessa forma incondicional. E tudo bem, não tem problema. Nós estamos fazendo o nosso caminho evolutivo. Ele veio, ele mostrou como é, ele exemplificou, e por isso que aquela frase ficava estranha. E trouxe a lei da caridade. A gente tem no Evangelho que fora da caridade não há salvação. A gente tem isso ali no Evangelho. Não é fora de uma religião, não é fora de nada disso, é fora da caridade. E cada um de nós, ao seu tempo, também vai aprender a fazer isso. Então, o que é fazer a caridade? É um olhar? É um abraço? Né? É ouvir o outro, isso é caridade. Ah, mas e a caridade material? Também é caridade. É um outro tipo de caridade. Né? Então, a gente, quando estende a mão para alguém, quando apoia, quando dá, sabe, suporte para alguém, a gente está usando desta lei de amor e usando desta lei de caridade na prática. Assim como muitas vezes nós é que precisamos da mão de alguém e recebemos esse apoio também. Então a vida é uma troca constante. Uma hora nós oferecemos e uma hora nós recebemos. E também o segundo maior mandamento, né? O primeiro maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele trouxe para a gente
necessidade dele. Mas para que a gente enxergue o próximo, para que a gente compreenda a necessidade dele, é importante que a gente também se enxergue, se ame e se respeite. Porque quando eu estou dizendo, mas eu respeito o outro e não me respeito, então isso não é genuíno. Provavelmente eu estou fazendo isso porque eu estou querendo alguma coisa em troca. Ainda que eu não saiba disso, mas existe ali um interesse por trás. Então eu preciso do auto-amor. É importante eu me amar, é importante eu me respeitar para que eu possa fazer isso com o próximo também. Quando faço isso com o próximo, automaticamente eu faço isso com Deus. Então, quando eu enxergo o próximo, quando eu ajudo, quando eu sirvo, quando eu auxilio, eu estou fazendo isso a Deus. Que não foi isso que Jesus falou? Quando perguntaram, quando ele disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos, o que ele disse em seguida? Aquele que serve ao Pai, este é meu irmão. Essa é minha irmã, essa é minha mãe, né? Então, quando nós pensamos tudo isso, qual é o sentido de Jesus renegar a mãe e os irmãos? Olha quanta coisa ele trouxe pra gente. Respeito ao próximo, amor, caridade, cumprimento da lei e não derrogá-las. O que ele trouxe? Olha quanto ensinamento, caridade. Então faz sentido renegar a mãe e renegar os irmãos? Essas são coisas para nós pensarmos, né? E aí vem a resposta. É importante que a gente procure outros sentidos para as palavras que ele colocou quando elas nos soam mal. Soou mal, pensa, peraí, deixa eu entender isso daqui melhor. As palavras usadas, muitas vezes, elas são usadas de forma alegórica, muitas vezes. Então é importante que a gente saiba compreender, porque senão fica a palavra pela palavra e a palavra pode matar, né? É importante que a gente sempre tenha um olhar além daquilo que está colocado ali. Assim como para um corpo físico, é muito importante que a gente consiga enxergar sempre além do corpo físico. Porque nós somos muito mais do que essa matéria. Se nós enxergarmos só a matéria, fica tudo muito pobre. Acaba tudo aqui. A gente perde o sentido de muitas coisas. Então, da mesma maneira que nós olhamos para um ser, né, para além da matéria, nós também precisamos olhar para as palavras e enxergar para além daquilo que está colocado ali. Então, para isso, o Pai fez uma coisa maravilhosa para a gente, não é? Ele nos deu o atributo da inteligência, que é para a gente usar, não é para deixar guardada na caixinha. Quando fica guardada na caixinha, a gente está desperdiçando o talento. O Pai nos deu isso para que a gente possa usar. E a doutrina espírita ela nos instiga muito a esse pensamento, a esse raciocínio, né? Ao uso da inteligência, a passar as coisas pelo crivo da razão. Nós precisamos fazer isso. Jesus era danadinho, né? Ele não desperdiçava nenhuma oportunidade para ensinar. Então, quando veio essa pergunta, quando veio a resposta dele, o que será que ele pretendia? Era isso, olha, falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Olha que maravilhoso isso, gente. Nós desperdiçamos, vamos de novo trazer isso para nós, né? Será que nós desperdiçamos oportunidades para ensinar alguma coisa, para praticar alguma coisa? Nossa, de monte. Eu até brinco porque a gente fala assim, essa passou, vamos esperar porque é que nem ônibus, atrás de um vem outro. Né? Então vamos esperar que as oportunidades vão continuar chegando. Mas Jesus não era assim, não. Jesus era toda oportunidade, ele aproveitava para deixar um ensinamento. E nessa ocasião desse tema que a gente está falando, o que ele falou sobre o parentesco corporal e o espiritual? O que isso significa? É super bacana a gente entender isso daqui. Que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que isso quer dizer? Que os pais aqui na Terra, eles fornecem o invólucro corpóreo. O que isso quer dizer? Os pais se juntam e eles dão a carne. Mas aquilo que habita essa carne, isso sim foi criado por Deus e é único. Então, o espírito que habita essa matéria aqui minha hoje,
é de sempre. Já foi João, já foi Maria, já foi Pedrinho, já foi, sei lá, Joaninha, já foi, né? Já foi uma série de personagens, vamos dizer assim, ao longo da história. O Espírito único, mas habitando matérias diferentes. Então, o Pai é responsável pela criação do Espírito. Deus é responsável por isso. E por isso, o Espírito não procede do Espírito. Então, assim, quando eu morrer, eu, Ana, vou nascer de novo. Não. É o Espírito que habita este corpo, que recebe um novo invólucro corpóreo. E é isso que faz a evolução do Espírito, do ser espiritual que habita essa carne, que hoje sou eu aqui. Tá? Que hoje é Ana, mas já foi outros e vai ser outros ainda, porque né, considerando o meu nível evolutivo, ainda muitas encarnações eu terei pela frente, né? E tudo bem, eu sou bem conformada com essa situação. Poxa, mas por que eu não alcancei ainda e começo a me chicotear? Não, eu não consegui, eu faço o meu melhor, eu procuro, mas eu sei que eu ainda tenho um longo caminho pela frente. E tudo bem, não é pra gente se judiar. Só não é para encostar e falar, na próxima encarnação eu faço. Não, vamos buscar aproveitar o máximo possível das oportunidades que nos chegam agora. Mas nós também sabemos que nós não somos como Jesus ainda, que ele aproveitava todas as oportunidades. Então, o que a gente tem aqui, ó, o Espírito, como o próprio Espírito da Verdade diz, como sendo um clarão, uma luz. A gente não define exatamente o que é o Espírito. Mas tem um perispírito que faz a comunicação entre o corpo físico e o espírito, e ele assume a forma deste corpo físico até para ser reconhecido. Tá? Então essa daqui basicamente é a nossa formação, essas três partes aqui, o corpo físico, o perispírito e o espírito. Os pais, eles têm um papel super importante aqui, que é do quê? De auxiliar os filhos no desenvolvimento intelectual e moral. Essa é sim uma responsabilidade dos pais. Isso quer dizer que todos cumprem com isso? Não. Por quê? Porque às vezes ele não está ainda pronto para isso. Ele faz o que ele pode e não o que o filho espera que ele faça. Tá? Assim como o filho também faz o que ele pode e não o que os pais esperam que ele faça. Por quê? Porque cada um de nós tem um nível diferente de evolução. Então a gente vai se respeitando e aprendendo neste caminho. Mas esta é sim, né? E nós como pais, e hoje pegando o Dia das Mães comemorado aqui, a gente precisa ter a consciência tranquila de falar assim, quando eu desencarnar e que me for perguntado o que foi feito do filho que eu te coloquei nas mãos? Eu quero saber dizer que eu fiz todo o meu possível. Eu fui perfeita? Não. Mas eu fiz tudo o que me foi possível fazer para ajudar, né, para servir no crescimento deste espírito, tá? Então é importante a gente saber que a gente não é perfeito, mas também é importante saber que a gente está fazendo todo o possível para que esse espírito possa evoluir. Assim como esse espírito no papel de filho também tem a sua importância e grande na nossa evolução, tá? Então, olha, a família, nós vamos falar em espíritos simpáticos versus espíritos estranhos. O que quer dizer isso? Antipáticos, não de antipático porque ele não é simpático, mas porque não se encaixam. Muitas vezes isso acontece. Então, os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias. Os pais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Tá? Esse é o verdadeiro laço de família. Quando os espíritos são simpáticos, isso é uma coisa que vem, que acompanha e que continua depois da encarnação. Irmãos, muitas vezes o que nós vemos, né? Irmãos de sangue que se dão super bem e irmãos de sangue que se odeiam. Isso existe? Existe. Eu tenho certeza que cada um de nós, se não tem na própria família, já ouviu falar de alguma família que os irmãos, né, onde os irmãos se odeiam. E também tem aqueles que colocam assim, gente, esse daqui é meu amigo, eu conheci na escola, mas é um irmão. E ele se dá melhor com esse espírito do que com o próprio irmão de sangue. E é onde a gente começa a ver quais são as afinidades espirituais e quais são as não sintonias espirituais.
mas que estão ali pelos laços do sangue com algum objetivo. É o objetivo de amar, de crescer, de auxiliar, de servir, né? De aprender a amar, tá? Então a gente tem que perdoar, né? Muitas vezes o perdão e o auto-perdão estão colocados nisso daí também. Nós temos famílias, então, que são colocadas como famílias pelos laços espirituais. E quando tem laço espiritual, quer dizer que é uma família, essas famílias, elas são duráveis. Elas se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. Eu olho e falo, gente, que máximo isso aqui, né? E a gente vai se trabalhando para que um dia a gente possa reencarnar com as famílias, nas famílias que estão vinculadas pelos laços espirituais. Muitas vezes nós não estamos ainda. E cabe a cada um de nós refletir cada uma dessas coisas aqui. Onde é que eu me encontro? Onde é que a minha família se encontra? Porque quando nós encarnamos, nós fazemos muitos desvios pelo caminho também. E às vezes a gente não forma a família pelo laço espiritual, mas acaba formando pelo laço corporal, que traz quais características? Frágeis como a matéria. A matéria acaba rápido. A família que é ligada pelo laço corporal também acaba rápido. Se extinguem com o tempo, ou seja, vai, desencarna, não necessariamente vai estar todo mundo junto ali num plano espiritual, né? Se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então a gente vê que vai havendo como se fosse uma degradação, né? Vai perdendo, e chega uma hora que a gente vê que filho não vê mãe, mãe não vê filho, irmão, fica anos e sequer sente falta disso, né? E aí a gente vê que talvez seja só essa ligação mesmo corporal, mas as espirituais não, elas são totalmente diferentes, elas ficam, né? Elas já estavam juntas, vêm, a ligação e o vínculo é totalmente diferente e perpetua no mundo dos espíritos. Então esse é o nosso caminho, isso é o que a gente quer buscar pra gente, né? E pra gente poder pensar aqui, todos nós estamos aqui, ó, na estrada da vida. Cada um de nós percorrendo uma estrada diferente, mas todas elas vão levar para o mesmo local. Que local é esse? É o da nossa evolução. É o de chegar a espírito perfeito, usando de todas, ou perfeito, né, não como Deus, mas a perfeição relativa, né, porque a perfeição absoluta é de Deus. Então nós todos rumamos por estradas diferentes, mas para chegar a um único objetivo, que é desta evolução, uma categoria, né, de espírito puro. As estradas são diferentes. Se nós aprendemos a respeitar todas as estradas que levam ao mesmo caminho, nós teremos uma vida de mais amor, de mais união, de mais compreensão, e o mundo vai ser melhor. Então não é para eu falar do outro, mas é o que eu posso fazer para que a minha vida e a do outro seja melhor. A gente fala tanto em transição, mas o que eu estou fazendo para que essa transição seja mais suave? O que eu estou fazendo para que a regeneração chegue mais rapidamente? Então é daqui de dentro para fora. Nós vamos sempre olhar para nós mesmos e como é que nós estamos fazendo com isso. Todos na mesma estrada para chegar no mesmo objetivo. E compreendendo, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos aqueles que trabalham para Deus, né? Todos aqueles que trabalham para Jesus, todos aqueles que operam no bem, tá? Esse sim. E é isso que a gente começa a perceber e se perguntar, que é o mais importante. Eu já estou operando no bem? Eu faço a prática da caridade, do amor e do respeito ao próximo? A pergunta não cala, né? Então, acho que esse é o ensinamento do Evangelho, né? Uma parte dele, que é uma lição que tem muitas coisas. A gente sempre poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas a gente já passou uma parte aí da mensagem. E como hoje é Dia das Mães, eu não poderia perder essa oportunidade aqui de fazer uma homenagem para minha mesmo, né? A minha mãe, que é aquela que me deu origem aqui, que eu sou extremamente grata. Ela já está no plano espiritual há 31 anos, e, ou seja, a minha convivência com ela não foi assim
tão longa, foi uma convivência mais curta, mas ela teve em mim uma importância absolutamente grande e eu sou muito grata a ela. Ela não está aqui fisicamente, mas eu sinto ela presente em mim, na minha vida e nas coisas que eu faço sempre, porque as lições que ela deixou para mim foram de muita importância. Minha mãe sempre trabalhou muito para o outro e eu sempre queria estar junto com ela nisso. E foi muito bacana, porque as memórias que eu tenho dela, os registros que ela fez em mim, eu acho que foram muito bons. Eu não sou maravilhosa, mas eu tenho uma grande parte dos ensinamentos dela aqui comigo. Então eu deixo aqui a minha homenagem, a minha que seja a homenagem de todos, reforço que não é essa alegria de poder comemorar o Dia das Mães, não é desrespeito algum à dor de tantas pessoas que perderam seus filhos ou que perderam as mães, especialmente nesse período mais delicado que a gente vive, mas trazendo a importância da gente aproveitar este dia, né, e de aproveitar todos os dias para reconhecer e enaltecer aqueles que estão conosco, perdoar se for necessário e pedirmos perdão se for necessário também. Que a gente aproveite esse momento chamado presente para fazer o melhor que a gente puder. Então eu deixo aqui a minha homenagem à minha mãe, que está registrada em todas as células aqui do meu corpo, né? E também a minha continuidade, que é o meu filho. Então eu estou aqui no meio dos dois porque eu tenho alguém que me deu origem e alguém que eu dei origem também. E meu filho me trouxe ensinamentos gigantes, me deu tapas na cara, não fisicamente, enormes, para que eu aprendesse a ser mais flexível, para que eu aprendesse a respeitar mais as diferenças. E, enfim, a gente vai aprendendo com o tempo, nada corre suave. Mas graças a Deus eu tive alguém que me deu base para isso e enxergo que eu também estou entregando para o mundo um ser que é muito respeitoso. Então eu fico muito feliz com isso e eu desejo que todo mundo possa compreender a sua origem e a sua continuidade e trazer no coração e levar isso adiante. Então, bom domingo a todos e até a próxima, né? Eu vou fazer a nossa oração também para a gente fazer o encerramento, tá? E nesse momento, nós agradecemos ao nosso Pai Maior pela oportunidade que tivemos de estar aqui em seu nome reunidos, pensando, refletindo sobre os ensinamentos que nosso irmão maior nos deixou. Que eles possam calar em nossos corações e que nós possamos espalhar a semente do bem em nosso caminho, tornando a nossa estrada da vida mais florida e também mais florida para aqueles que vierem. Que cada um de nós possa manter acesa a chama do amor, lembrando que Ele cura todas as nossas feridas. O amor é aquele que liberta, o amor é aquele que deixa ir. Que cada um de nós possa sentir vibrar o amor em tudo e em todos. Agradecemos a oportunidade bendita de termos estado aqui esta manhã. Que todos possamos sentir a mão do Pai sobre nossas cabeças, fortalecendo e energizando para mais uma semana, com os frutos benéficos que a espiritualidade sempre tem a nos oferecer. Obrigada, Pai, e que assim seja. Graças a Deus.